Olá, queridos alunos e queridas alunas! Mais uma aula com o professor Júnior Fidelis. Isso mesmo, e hoje vamos conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente. Estatuto da Criança e Adolescente, que também podemos chamar de ECA. ECA, professor, que palavra estranha, isso mesmo, mas nós vamos entender por que é que também podemos chamar ECA. Olha o nosso amigo Pedro aí dando oi em libras para vocês. Vamos lá? O que é um estatuto? É o conjunto de regras de organização e funcionamento de uma instituição, órgão, estabelecimento, empresa pública ou privada. Isso mesmo. Sabe a escola que você estuda? Se você não paga por ela, você está numa escola pública. Na verdade, você não paga mensalmente uma mensalidade, mas tudo que é arrecadado dos nossos impostos vai para a saúde, para a educação. Isso mesmo, a gente chama pública porque é para todos, é de todos, mas na verdade nós contribuímos para que a gente possa também ter direitos. E é sobre direitos e deveres que vamos falar hoje. Mas o que tem no estatuto? Tem normas, orientações, direitos e deveres. Vamos conhecer alguns estatutos? Estatuto do idoso, não é? Das pessoas idosas. Estatuto da pessoa com deficiência. Isso mesmo. Tanto o Estatuto do idoso e da idosa, como o Estatuto da pessoa com deficiência, cada um tem os seus direitos e os seus deveres. Isso mesmo. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Estatuto das Crianças e Adolescentes. E lembra daquela palavrinha que nós achamos estranha, ECA, não é verdade? Vamos agora entender por que é que a gente também pode chamar ECA e o que é que ela significa. É de estatuto, C de criança e A de adolescente. Não é legal? Vamos conhecer os direitos de vocês, das crianças e dos adolescentes? Direito à vida, direito à alimentação, direito à família. Isso mesmo, todos vocês têm direito a ter uma família. Direito à educação, lugar de criança e adolescente é na escola. Direito à liberdade, vocês são livres, isso mesmo. E direito a documentos. Isso é muito importante. Toda criança deve ter um documento. Lá vai ter o seu nome e o lugar onde você nasceu, o nome dos seus pais, as informações de você. Por isso que é um direito seu ter um documento. Ter uma profissão, estudar para quando crescer, ter a sua profissão. É um direito também seu. Direito à cultura. Como é importante nós podermos ir a um teatro, ao cinema, ler um livro, até um filme mesmo na sua casa. Quando você assiste, você está conhecendo a cultura, quer dizer, a história de outro país. Quando o tio Fidelis está lendo, tio Fidelis viaja, vai para outros lugares, somente porque está com o livro na mão e está conhecendo novas culturas, novas histórias. Não é bacana? Direito ao lazer e esporte. E quando a gente fala sobre lazer e esporte, é muito importante, pois lazer e esporte é cuidar do nosso corpo e da nossa mente, quer dizer, da nossa cabecinha e do nosso corpo, não é? Claro, não adianta só fazer esporte, não é? Só atividade física. O esporte, ele também ajuda na nossa mente, na nossa cabecinha, e o lazer principalmente. Direito à saúde, isso mesmo. E vocês sabiam que toda criança deve ser socorrida primeiro? Se você chega em um hospital e é público ou privado, você, enquanto criança, tem direito, tem prioridade de ser atendida primeiro, assim como as pessoas idosas e também as pessoas com deficiência. Agora vamos para os nossos deveres. Respeitar pais e responsáveis, frequentar a escola e cumprir a carga horária. Isso mesmo. Não adianta você se matricular na escola e você não frequentar a escola. Você faltar muito às aulas. Assim você vai perder o ano e não vai cumprir a carga horária.
respeitar os professores e demais funcionários da escola, respeitar o próximo e as suas diferenças. Isso mesmo, todos nós somos diferentes. Altos, baixos, gordinhos, magros, cabelos claros, cabelos escuros, cacheados, lisos. Somos muito diferentes e devemos respeitar todos e todas. Participar das atividades em família e em comunidade, manter limpo e preservar os espaços e ambientes públicos. Isso mesmo, você deve, manter tudo limpinho, tudo organizado. Isso mesmo. Se você está na escola, se você está no hospital, se você está em uma praça, você não vai sair aí jogando lixo, deixando torneira aberta, não é? Quebrando carteiras, portas. Não, você deve manter, cuidar desses espaços e principalmente do meio ambiente. Conhecer e cumprir esses deveres do ECA. Isso mesmo. É importante que toda criança, todo adolescente conheça os seus direitos e os seus deveres. Respeitar a si mesmo. Isso mesmo. Se a gente deve respeitar o próximo, a gente também deve respeitar a si mesmo. Cuidar do nosso corpo, não fazer algo que venha prejudicar o nosso corpo, não pensar besteiras, não fazer nada que eu venha me colocar em risco, não é verdade? Então, cuidado com as traquinagens, tá bom? Proteger o meio ambiente, e isso também é respeitar os nossos animais e a natureza que nos cerca, o meio ambiente. É importante cuidarmos do nosso planeta. Participar de atividades festivas, esportivas, escolares e de lazer. Muito bem. Sempre que você tiver dúvidas sobre seus direitos e deveres, procurar o responsável legal, quer dizer, seus pais ou seu responsável, ou o conselho tutelar da sua cidade. Você conhece o conselho tutelar da sua cidade? Você sabia que eles fiscalizam, eles fazem com que os nossos direitos e os nossos deveres sejam cumpridos. Isso é importante. Então, se você não conhece, faça uma visita. Eles estarão de braços abertos para lhe receber. Percebeu como é importante o ECA? Ele tem todos os direitos e deveres que os cidadãos possuem de acordo com a Constituição brasileira. E tio Fidelis colocou a imagem aí da Constituição brasileira, que é uma espécie de estatuto, só que bem grande. Ele tem muitas leis e muitos direitos e muitos deveres também. E esta Constituição, ela é o direito de todos os seres humanos, independente da idade, não é, de ser criança ou adulto, da cor da pele ou religião. Somos todos iguais perante a Constituição brasileira, que nos garante direitos e deveres. Você sabia que um estatuto possui vários números? Isso mesmo. Para cada dever ou direito escrito nele, existe um número que chamamos de artigo. Por exemplo, você abre lá o livrinho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você já leu ele todo, só que aí você ficou com uma dúvida e você queria saber aonde você encontra que está escrito que você tem direito à saúde. Então você vai logo direto no artigo 17. Olha como é interessante. E você já acha o direito à saúde. Você lembra onde mais utilizamos os números? Pensa um pouco. Como cidadãos, usamos os números todos os dias. No documento, no telefone, no dinheiro, no preço das coisas, não é? Das horas, dos canais da TV, receita, placa de carro, isso mesmo. Tudo isso são números que utilizamos, números que fazem parte da nossa vida. Você já aprendeu a usar os números para somar? Será? Então, eu vou te dar um tempinho. 5 segundinhos para você me dizer quantas flores tem nessa imagem. 1, 2, 3, 4, 5. 10 flores. Muito bem. Vamos relembrar? 2 mais 6 é igual a... Antes de nós falarmos o resultado, vamos entender o que tudo isso significa. Isso mesmo. O que é que cada imagem dessa significa? Bom, o 2 significa o número, o mais significa o símbolo da adição, o 6 outro número,
e o igual, o símbolo de igual. Agora, 2 mais 6, quer dizer, 2 flores mais 6 flores é igual a 8. 8 flores. Muito bem. Os números que usamos são chamados de sistema de numeração decimal, pois contamos em grupos de 10. Utilizamos apenas os algarismos, quer dizer, os números de 0 a 9. Isso mesmo, toda vez que nós queremos representar alguma quantidade, vamos ter que utilizar do 0 a um 9. Não existe outro número, é do 0 a um 9. E aí representamos a quantidade. Não é legal? Cada 10 unidades de uma ordem formam uma unidade da ordem seguinte. Vamos observar. 10 unidades significa uma dezena, que é igual a 10. 10 dezenas é igual a uma centena, que é igual a 100. 10 centenas é igual a uma unidade de milhar, que é igual a 1000. Outra característica é que cada algarismo tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa na representação do numeral. Vamos entender? 3 mais 8 igual a 11. Então, 1 está na primeira ordem e o outro 1 está na segunda ordem. O 1 que está na primeira ordem são as unidades e o outro 1 que está na segunda ordem são as dezenas. 220. O 0 está na primeira ordem, o 2 está na segunda ordem e o outro 2 está na terceira ordem, 220. O 0 são as unidades, o 2 da segunda ordem são as dezenas e o 2 da terceira ordem, as centenas. 2020. O 0 na primeira ordem, o 2 na segunda ordem, o outro 0 na terceira ordem e o outro 2 na quarta ordem. Então, o 0 da primeira ordem são as unidades, o 2 da segunda ordem são as dezenas, o 0 da terceira ordem são as centenas e o 2 da quarta ordem, milhar. 5 mais 5 mais 3 é igual a 13. O 3 são as unidades e o 1 as dezenas. 2 mais 6 mais 8 é igual a 16. O 6 são o quê? As unidades. E o outro número, o que será? As dezenas. Muito bem. Que o Fidel está de olho. Então, no primeiro resultado, 13, o 3 está na primeira ordem, que são as unidades. O 1 está na segunda ordem, que são as dezenas. No segundo resultado, 16, o 6 está na primeira ordem, que são as unidades, e o 1 está na segunda ordem, que são as dezenas. 123. 3 as unidades, 2 dezenas, 1 centenas. 678. 8 unidades, 7 dezenas e o 6 centenas. 1234. 4 unidades, 3 dezenas, 2 centenas e 1. Qual será? Quem é que lembra? Milhar. Muito bem. Vamos testar nossa memória? O que é um estatuto? A. São documentos. B. Conjunto de regras de organização. C. Sistema de numeração. Conjunto de regras de organização. 2. O que significa ECA? A. Estatuto do idoso. B. Documento da criança. C. Estatuto da criança e adolescente. Letra C. Muito bem. Qual o resultado da soma? 7 mais 2 igual a 9. 3 mais 1 mais
2 igual a 6. Muito bem. 2 mais 7 mais 1 igual a 10. Muito bem. 4. Qual desses não é um direito das crianças e dos adolescentes? Letra A, saúde. Letra B, estudar. Letra C, viajar sozinho ou sozinha. Letra C, viajar sozinho ou sozinha. Nenhuma criança pode viajar sozinho ou sozinha. Nenhum adolescente também. Devemos estar com os nossos pais ou responsáveis. 5. Utilizamos números chamados de A, sistema da adição. B, sistema de numeração decimal. C, sistema alfabético. Qual sistema utilizamos? Letra B, sistema de numeração decimal. Muito bem para vocês. Palmas, palmas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um grande abraço no coração do professor Júnior Fidelis. Até a próxima, pessoal!